que escancaradamente anda na contramão de tudo aquilo que o pessoal defende, de tudo aquilo que a gente defende. E por ser diferente, por mais que nós consigamos ter uma ação unitária em Niterói em defesa das nossas pautas, nós temos que lidar, inclusive na nossa cidade, com a presença do fascismo, com a presença do negacionismo, o que faz com que os fóruns dos quais nós fazemos parte e a nossa intervenção na institucionalidade seja marcada também pela necessidade de lutar contra o fascismo, o negacionismo, lutar contra todos aqueles que implementam política de ódio no Brasil, que reflete na cidade de Niterói. Nesse contexto, nós vamos discutir daqui a pouco se nós vamos conseguir ter, a partir de propostas de unidade de nação, se nós vamos conseguir construir uma direção democraticamente conformada no diretório, na executiva, de tal modo que nós possamos ser mais unitários na ação do que nós já conseguimos ser até hoje. Mas é importante a gente dizer que a luta por políticas públicas na cidade e no país vai depender muito de como o pessoal vai conseguir manter, defender e cristalizar a sua personalidade política. Enquanto um partido, geneticamente, com elementos genéticos de formação do PT, está no DNA do pessoal um conjunto enorme de aspectos que são semelhantes ao DNA do PT e que, no momento presente, mais do que nunca se faz necessária a afirmação dessa unidade, de tal modo que nós possamos dizer aquilo que justificou a nossa saída do PT, pelo menos a minha. Tem muito jovem que sequer participou de partido político antes, mas tem também pessoas que, com experiência na luta concreta, sabem o que significou a frustração do não cumprimento dos programas originários do PT. Ao longo do tempo, 89, 94, 98, até chegar em 2002, com a Carta ao Povo Brasileiro, o PT pede licença às classes dominantes brasileiras para governar, para ganhar a eleição e governar. Eu acho que a Carta ao Povo Brasileiro e toda a análise de conjuntura que nós deveríamos fazer até os dias de hoje deveria passar pela discussão da Carta ao Povo Brasileiro e pelo discurso de 1h e tal de Lula, quando ele tem os seus direitos políticos restabelecidos. Mais do que nunca, nós vamos ter que vencer desafios de unidade entre nós, unidade partidária, na conformação das políticas que nós defendemos, na conformação dos fóruns dos quais nós participamos, para que nós preservemos a unidade e a personalidade político-partidária do PSOL diante do significado na conjuntura da volta do Lula a poder disputar as eleições de 2022. Eleição não é o mais importante na vida da gente. A gente sabe que os resultados eleitorais são importantes para que nós possamos afirmar cotidianamente, em face a todas as lutas que a gente participa, conformar a nossa personalidade e o nosso jeito de ser. A gente disputa a eleição para disputar pedagogicamente, didaticamente, na cabeça da população, o que nós defendemos para o conjunto da sociedade. E desta maneira, a tentação ou o descuido com eventuais diluições da personalidade partidária pode estreitar em muito os espaços do PSOL perante a sociedade. Nós sabemos o que nós sofremos, o que nós passamos, inclusive eleitoralmente, no tratamento que nós demos ao golpe contra a Dilma e o impeachment da Dilma. Nós sabemos, em particular aqui em Niterói, o significado de nós termos, durante as discussões, estávamos na Câmara, eu, Renatinho e Henrique, nós sabemos o quanto Talíria participava enquanto militante, se lembra disso muito bem, das plenárias em que nós discutimos o Plano Municipal de Educação.
o significado, desde aquela época, de taxar o PT como um partido que queria destruir família, que queria transformar menininhos em meninas, o pessoal da mamadeira de piroca e coisas dessa natureza, e todo o enfrentamento que nós tivemos ter, combinando essas duas situações e que tiveram reflexos na eleição seguinte de 2016. Hoje, mais do que nunca, as tentações ou as armadilhas para a diluição partidária estão colocadas na nossa frente. Eu que já vivi a experiência do PT, e me lembro muito bem, em 89, discutindo com Lula o que nós faríamos com as empresas estatais, que eram muitas naquela época, o que nós implementaríamos de controle social, e o Lula dizia: fica calmo, Paulo, porque desde que a gente não se esqueça que a gente, ao chegar ao governo, nós não podemos fazer as mesmas coisas que os outros fazem. Se nós não esquecermos disso, nós vamos fazer um bom governo, não para implantar obrigatoriamente o socialismo, mas para fazer um conjunto enorme de reformas. Era a intenção da articulação, a tendência majoritária, mas nós vamos governar para a maior parte do povo. Não vamos governar para banqueiro, não vamos governar para grandes empresários, não vamos governar para latifundiário, vamos fazer reforma agrária na comunicação social. Foi a Polícia Federal do Lula, a partir do governo de 2003, que mais perseguiu a rádio e TV comunitária. E depois faz uma mínima autocrítica, que não é do Lula, do Gilberto Carvalho, dizendo que nós imaginávamos ter relações cordiais com a mídia, os conglomerados da mídia, e isso tudo se voltou para nós todos, e se volta até hoje. Então, a tentação para que a gente pegue um atalho na construção de um governo que tenha características próximas a nós, a tentação é muito grande. E nós vamos ter que reafirmar, como tentamos fazer, e conseguimos, de certa maneira, em Niterói, reafirmar a identidade partidária. Eu acho que esse encontro precisa sair consolidando a nossa unidade, em especial a unidade-nação. Nós temos que considerar as divergências que nós temos como elementos que contribuem para a democracia interna e para a nossa ação unitária na rua. Devemos continuar defendendo todas as políticas públicas e atacando na cidade de Niterói todas as concessões que o governo faz ao capital. O governo foi de Niterói, para fechar, Diego, o governo de Niterói e nós do pessoal estivemos o tempo todo ao lado, institucionalmente construindo isso, com as nossas emendas, etc., ele foi atuante, muito com base nos recursos do Reuters que nós dispunhamos. Ele foi muito atuante, muito operoso na defesa da vida, na defesa dos mais vulneráveis da cidade e, de certa maneira, na defesa da economia. Conseguiu combinar aquilo que o Bolsonaro não conseguiu fazer. Foram 600 milhões que vem de royalties de petróleo para defender a vida das pessoas de Niterói e defender parte da economia com projetos do tipo empresa cidadã, etc. Mas chega uma hora que a pressão do empresariado se volta, e justamente na hora que a gente tem que ter mais firmeza na defesa, como a proposta de lockdown de 21 dias que nós estamos defendendo, na hora que a gente precisa ter mais firmeza, o governo começa a titubear e flexibilizar com resultados conhecidos e demonstrados já nas curvas do avanço da Covid em Niterói. Para fechar, eu desejo a todos nós... Não, eu vou acabar. Eu desejo a todos nós mais um bom congresso municipal, que nós possamos sair com o pessoal com capacidade de intervenção para a construção de um pessoal estadual mais democrático e lá na frente da construção de um pessoal nacional democrático e que, ouvindo as bases, consiga defender a sua identidade político-partidária. Devemos, inclusive, ter um cuidado super especial com o comportamento das nossas figuras públicas. O meu comportamento da bancada do pessoal na Câmara, da bancada do pessoal na LERJ, da bancada federal em Brasília. Porque se nós deixarmos a visão partidária mais ampla ser superada
e sobreposta pelas individualidades e pelas personalidades que têm mais holofote na imprensa, nós corremos o risco de deixarmos de agir coletivamente e passarmos a agir de acordo com a cabeça de cada um de nós individualmente. Isso é muito ruim para a construção do processo coletivo. O PT começou na sua vida lá na década de 80, 79, caput, em 80, começou a sua vida e a sua inserção na sociedade desta maneira. E ao longo do tempo foi flexibilizando e deu no que deu. Nós temos que lutar para que o pessoal continue defendendo as razões pelas quais ele um dia saiu do PT e se consolidou enquanto um dos principais partidos de oposição de esquerda do país. É isso aí, Diego. Um abraço e boa sorte para todos nós. Valeu, Paulo. Obrigado, cara.